Olá, quero iniciar uma série com você falando a respeito do que foi a Reforma Protestante. Para falarmos sobre esse assunto, eu quero fazer uma série a respeito dos pilares da Reforma, ou que é conhecido como os solas da Reforma Protestante. Mas o que foi os solas da Reforma? O que significa essa expressão sola? Bom, naquela época, a língua falada em quase todo mundo era o latim. Por isso, então, temos essa expressão cunhada pelos reformadores, porque o objetivo principal era que o magistério da igreja repensasse a respeito de alguns princípios e valores que haviam sido abandonados pela igreja naquele período. Estamos tratando do período medieval. Portanto, a palavra sola significa somente. O historiador John Hannan diz que a reforma foi uma chamada ao cristianismo autêntico, uma tentativa de escapar da corrupção medieval da fé por meio da renovação e reforma. Os seus ensinos, que giravam em torno da repetição, que nós encontramos que a palavra sola, somente, era uma mensagem radical para aquela época e deveria também ser para a nossa, porque exigia um compromisso com um ponto de vista completamente teocêntrico a respeito da fé e da vida. Em resposta, então, aos abusos da Igreja Católica Romana, os protestantes cunharam 5 slogans ou lemas: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Os fundamentos da doutrina reformada podem ser, então, resumidos nessas 5 divisas da reforma. Quero considerar com você o significado e as implicações de cada um desses slogans. O primeiro deles, somente a Escritura, ou no latim, sola Scriptura. Homens como John Wycliffe e John Huss chamaram as pessoas a retornarem à Escritura. Quando desafiado pelos oficiais eclesiásticos hostis, John Huss respondeu diversas vezes aos seus oponentes dizendo: mostrem-me com base nas Escrituras, e eu me arrependerei e voltarei atrás. A devoção de Huss à Escritura custou-lhe a sua própria vida, porque esse princípio compelia a atacar tanto o princípio sobre o qual se fundamentava a autoridade papal, chamado de curialismo, como o conciliarismo, que era o princípio sobre o qual repousa a suprema autoridade da tradição eclesiástica e das assembleias do magistério. Então, os reformadores desenvolveram várias maneiras significativas para enfatizar a autoridade das Escrituras. Os reformadores questionavam e protestavam de que todas as coisas precisam ser testadas somente pela Escritura. Isso explica por que os reformadores aceitaram algumas partes dos ensinos da Igreja Católica e outras partes eram rejeitadas. Eles acreditavam que as Escrituras têm de reger a Igreja, porque ela é a palavra de Deus, a voz
de Deus. Portanto, sua autoridade é absoluta e não derivada. João Calvino disse que as Escrituras possuem tanta autoridade como se o próprio Deus estivesse proferindo afirmações. Um cristão deve confiar nas promessas da Escritura e ser governado por elas, e a igreja deve submeter-se completamente à autoridade da Escritura. O cristão, ele crê que toda a Escritura é a palavra de Deus e por isso ele se esforça em submeter-se a ela. Um cristão reformado compreende que não pode julgar a Escritura, pelo contrário, a Escritura deve nos julgar. Aqui, então, compreendemos um segundo princípio fundamental relacionado ao primeiro, que é a autoridade da Escritura, a sua infalibilidade e inerrância. Os reformadores ensinavam que a Bíblia é a palavra de Deus que possui autoridade porque ela é infalível. Cada palavra, cada sentença que está registrado na Escritura é o sopro do Deus vivo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, o apóstolo Paulo nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Somente a Escritura é infalível. Somente a Escritura é inerrante. Isso significa que a Escritura, ela não se contradiz. É verdade que a Bíblia não fala de todos os assuntos, mas tudo aquilo que ela fala não contém erros, não há falhas. A palavra de Deus é perfeita. Este ponto de vista a respeito da Escritura como única e completa é algo exclusivamente reformado. Isso levou a todos da herança calvinista a enfatizar que somente a Escritura, somente ela pode se impor à consciência dos crentes. Aqui nós então aprendemos algumas implicações sobre a autoridade, infalibilidade e inerrância da palavra de Deus. O primeiro deles é a autointerpretação e a autoconfirmação. Os teólogos reformados ressaltaram a harmonia entre a Escritura e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o verdadeiro expositor da Bíblia, disse Ulrich Zwingli. É ele quem nos capacita a igreja a reconhecer que a Escritura interpreta a própria Escritura. A chave da interpretação pertence a toda a comunidade dos cristãos e não somente a Pedro ou aos seus supostos sucessores em Roma. Embora a tradição possa ajudar na interpretação, o significado verdadeiro e espiritual da Escritura é o seu sentido natural e literal, e não seu sentido alegórico, a não ser que a passagem específica da Escritura que está sendo estudada possui uma natureza claramente alegórica. O caráter autoconfirmativo da Escritura, como enfatizou Calvino, era igualmente importante. Esse ensino sustenta que o ensino bíblico é confirmado pelo testemunho interno do Espírito Santo no coração do crente. Calvino, falando sobre isso, ele disse: isso deve permanecer como um fato estabelecido. Aqueles a quem o Espírito ensina interiormente descansa firmemente na Escritura. A Escritura é confirmada por ela mesma, e não é correto que ela seja tornada dependente de exibição de argumentação
visto que é por meio do testemunho do Espírito que a Escritura obtém em nossa mente a certeza que ela merece. Um outro princípio a partir da autoridade, inerrância e infalibilidade da Escritura, além da autointerpretação e autoconfirmação, é a libertação. Os reformadores libertaram a Bíblia. E libertar a Bíblia significa tirar a Bíblia da hierarquia católica romana, do magistério da Igreja. Em pelo menos 3 sentidos, a Bíblia foi liberta. Primeiro, por meio da tradução. A Bíblia passou a ser traduzida em vernáculo, ou seja, na própria língua do povo. Assim fez Lutero, traduzindo a Bíblia para o alemão. A Bíblia foi liberta das garras do magistério por meio da pregação expositiva. Essa pregação expositiva, que é ler o texto da Escritura, explicá-lo e aplicá-lo para a vida do povo, recomeçou com Zwingli. E a terceira forma da libertação da Escritura para o povo foi por meio da exegese gramático-histórica, mais bem exemplificada nos comentários de Calvino. Eles ensinavam então que a Bíblia é a regra de prática que guia os nossos deveres diários. A Escritura é Deus falando conosco como um pai fala com seus próprios filhos, disse Calvino. O terceiro ponto e aplicação que podemos fazer a respeito da autoridade, infalibilidade e inerrância da Escritura é o poder da palavra. Os reformadores ensinavam que Deus nos deu a Escritura como sua palavra de poder e de verdade. Como sua palavra de verdade, podemos confiar na Escritura quanto a esta vida e quanto à eternidade. Como palavra de poder, podemos estudar a Escritura para que ela transforme e renove a nossa mente por meio do Espírito Santo de Deus. Esse poder tem de ser manifesto em nossas vidas, nos nossos lares, igrejas e comunidades. Enquanto outros livros podem nos informar e até nos ajudar em alguma área do conhecimento, somente um livro pode transformar-nos e conformar-nos à imagem de Cristo. Somente a Escritura, e através dela nós seremos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Como que nós podemos entender o princípio do sola Scriptura? A Bíblia é o espelho pelo qual nós nos vestimos, é a regra pela qual agimos, a água com a qual nos lavamos, o fogo que nos aquece, ela é a comida que nos alimenta, a espada com que lutamos, é o conselheiro que resolve nossas dúvidas e temores, é a herança que nos enriquece. Através da Escritura você vai aprender, como diz John Flavel, a melhor maneira de vivermos, a mais nobre maneira de sofrermos e a mais vantajosa maneira de morrermos. O sola Escritura, ou somente a Escritura, se tornou a divisa das igrejas reformadas, levando-nos, como Lutero e Calvino, tornando-nos, como eles, cativos em nossa consciência da própria palavra de Deus. Louve a Deus pela sua palavra. Agradeça a Deus por Ele ter se revelado a você de maneira especial. O seu amor, a sua misericórdia, encontra-se na Escritura. Por meio da sua leitura, da sua meditação, do seu exame, você entenderá a vontade de Deus para a sua vida. E neste dia, você possa reconhecer a autoridade e a suficiência da palavra de Deus na sua vida.